Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre a ansiedade. A ansiedade é um dos males que acompanha bilhares de pessoas no nosso mundo. E parece que nós estamos numa corrida desenfreada, mas não sabemos bem para onde. É como se você começasse a sua vida e se saísse correndo simplesmente para um objetivo. Eu e você sabemos qual que é o objetivo final da nossa vida. Se nós começamos, nascemos, nós vamos morrer. Para que então tanta pressa para chegar lá? Não seria muito melhor a gente simplesmente curtir e saborear o caminho? Pois bem, a ansiedade não permite isso. E eu vou falar sobre o lado positivo da ansiedade e o lado negativo. E vou contar para você algo que talvez te surpreenda sobre a ansiedade. O primeiro é sobre o lado negativo da ansiedade. E vamos falar do negativo no nosso organismo físico. O que a ansiedade causa fisicamente em nós? Primeiro, a ansiedade ela produz uma quantidade enorme de substâncias químicas dentro do nosso organismo. Elas são liberadas através das nossas emoções e talvez do mau funcionamento do nosso cérebro. Em geral, o primeiro órgão de impacto da ansiedade é o estômago. Então, se você tem dores no estômago, seja por uma gastrite, uma úlcera aguda ou crônica, certamente um dos conteúdos que está promovendo tudo isso, no aspecto emocional, é justamente a ansiedade. Mas temos mais. As pessoas às vezes podem produzir estados de taquicardia, onde o nosso coração dispara. Também respiração ofegante e a hiperoxigenação causa então a tontura. Temos também ânsia de vômito, que é muito comum na ansiedade. E em determinados casos até diarreia. Se você, por exemplo, vai numa entrevista de emprego e você é abordado pela ansiedade, o impacto dela é tão profundo que causa todos esses sinais no nosso corpo. Mas, calma, seu coração não vai sair pela garganta, seu coração não vai parar, fique mais tranquila, porque se você se acentuar, se você se focar nesses sintomas, eu lhe garanto, eles vão aumentar mais e mais. Então o ideal é você se desconectar desses sintomas, respirar tranquilamente e, é claro, nós vamos falar de algumas outras técnicas envolvidas para diminuir o nível de ansiedade pelo qual você está passando. O segundo ponto é: ansiedade é negativa? Sim, é negativa porque ela tem um conjunto de propriedades que vai realmente dificultar a sua vida. Uma delas é a precipitação. A precipitação, no meu ponto de vista, é uma das qualidades negativas da ansiedade que tem o poder de abalar a sua estrutura de vida. Por quê? Porque na precipitação você realiza más escolhas. E quando fazemos más escolhas, temos que arcar com o que vem atrás. Ou seja, com tudo que foi semeado, nós vamos ter que colher. Escolhemos de modo negativo, vamos colher de modo negativo. E a ansiedade promove a precipitação. O que é a precipitação? É a antecipação da solução de algum problema. Às vezes, você está criando na sua mente processos que simplesmente fazem parte da imaginação. E é isso que promove também a ansiedade. Você se preocupa de algo que para você vai acontecer. E talvez isso esteja só na sua cabeça. Talvez isso realmente nem vá acontecer. E você pode ver que muitas vezes nem acontece. E você ainda continua com o mesmo padrão de ansiedade. Acreditando que todas as diversas situações vão ocorrer e não ocorrem. Ansiedade causa, então, imaginação. Imaginação, precipitação. E ele pode se estender em todos os momentos da sua vida. Veja, por exemplo, no seu relacionamento afetivo. Você está namorando. Você quer definir alguma situação.
se precipita, joga para fora um conteúdo emocional que não deveria ser jogado naquele momento e sim trabalhado por você. Digerido, formulado, entendido, e você joga. Quando você faz isso, você se precipitou. É provável que até você acabe com um relacionamento assim. Ciúmes, quando você joga ansiedade nos ciúmes, causa precipitação. Tem gente que por ciúmes até mata, e todos nós sabemos disso. E vamos mais, a ansiedade tem outros papéis, por exemplo, no seu trabalho, na sua família, o quanto ele não pode desgastar situações e levar você ao pior, através da precipitação. Então, o lado negativo da ansiedade está justamente alicerçado nisso. Sem contar que saímos correndo e não observamos o nosso dia a dia, não observamos a nossa jornada. Parece que nós estamos desenfreados, querendo chegar num lugar que não faz sentido nenhum. Mas vamos lá, que por acaso tem um lado positivo da ansiedade. Bom, a ansiedade cria também alguns atributos positivos para a pessoa. Um exemplo é que ela tem uma certa rapidez, desenvoltura para resolver alguns problemas. Aqueles problemas que necessitam de soluções rápidas. Por exemplo, em uma empresa que você necessita de soluções rápidas, você tem essa qualificação da ansiedade. E é claro, o ansioso muitas vezes se prepara um pouco melhor para os riscos. Como ele conhece os riscos, ele antecipa os riscos, passa tudo na mente dele e ele assim se prepara melhor. Também é o segundo ponto. E não podemos esquecer de que ele se torna uma pessoa também mais focada, porque a ansiedade mostra que existe um perigo iminente, algo diferente do normal para ele. Então ele ele estabelece um foco naquilo e também começa a observar vários tipos de riscos em relação àquilo para tomar uma determinada decisão. Vamos acrescentar também que os ansiosos, em geral, são pontualíssimos. Eles querem mostrar, eles têm uma ansiedade muito grande, eles querem mostrar pontualidade. Se a reunião é, por exemplo, 7h30, 7 horas ou até menos, a pessoa está aguardando no local. Mas veja que esses pontos de positividade estão imersos aonde? No nosso profissional. Eles nunca estão coligados às nossas mais profundas emoções. E é justamente aí onde todos os desastres acontecem. Agora, vamos entender um pouco mais, na minha perspectiva, do porquê a ansiedade está assaltando você. Vamos lá? Bem, agora eu gostaria de falar para você como a ansiedade funciona na minha visão. Eu creio que falta em nós um equilíbrio em 3 pontos chaves da nossa vida. E é fundamental que nós estabeleçamos esses 3 pontos chaves. Quando eles estiverem bem definidos na nossa vida, e nós conseguirmos entender isso e colocar em prática, eu tenho certeza absoluta que os nossos níveis de ansiedade vão diminuir drasticamente. Eu tenho diversos alunos que realizam esse tipo de mentalidade, de filosofia, e olha, eu posso garantir para você que isso ajuda muito a diminuir os nossos níveis de ansiedade e, é claro, nos afastarmos dos problemas que nós temos pela frente com eles. Primeira coisa é que eu digo a você, e talvez você não concorde à primeira mão, mas eu vou explicar passo a passo. Ansiedade é falta de fé. Sim, isso mesmo. Mas aí você vai falar assim para mim, mas doutor Paulo, eu toda noite eu rezo. Doutor Paulo, todo dia eu vou na minha igreja, na minha sinagoga, no templo. Todos os dias eu estou imerso na minha religião, na minha religiosidade. Eu sou uma pessoa de fé. Então vamos estabelecer aqui uma linha de divisão entre tudo isso. Será que nós somos pessoas realmente de fé? Ou pessoas que simplesmente falamos que temos fé? Ser ou falar
Estamos em tempos que nós falamos muito e pouco agimos. 3 fés diminuem a nossa ansiedade, como também diminui um monte de outros transtornos que nós temos a nível emocional. Primeiro, fé em você. Você tem fé em você? Você acredita em você? Quando você não acredita em você, quando você tem baixa autoconfiança, quando você tem baixa autoestima, carência afetiva em alta, medos em alta, você é assolado pela ansiedade. É porque você não tem fé em você. E quando você não tem justamente esse critério poderoso com você, de autoaceitação, de merecimento, de fortalecimento em você, a ansiedade, ela gera os transtornos. Por quê? Porque tudo para você vira um processo de antecipação de riscos, são os medos agindo. Você não confia nas suas decisões, então você se precipita. Veja que existe todo um arcabouço de falta que mina essa fé. Então, a partir do momento que você começar a se entender melhor, a partir do momento que você despertar os seus potenciais, que você realmente fala assim, eu vou crescer, eu vou confiar mais em mim, eu vou investir em mim, a sua fé em si aumenta. Esse é o primeiro da tríade da falta da fé. E isso nos leva à ansiedade. O segundo ponto é, você acredita no processo da vida? Sim ou não? Pense bem, acreditar no processo na vida é entender que a vida ela tem um fluir. Ela flui. E você muitas vezes cria uma resistência com a vida. Essa resistência é quando a gente não entende os fatos que acontecem na nossa vida. Imagine que a nossa vida, a cada situação, é um pequeno quebra-cabeça, uma pecinha que vai sendo colocada à sua frente. Quando nós não temos esse entendimento e essa fé na vida, em acreditar nela, que nós estamos imersos nela, que temos um processo, que temos um caminho, quando você não acredita nisso, as peças simplesmente não se encaixam. Você não consegue ver o todo, você consegue ver pedaços isolados. E isso faz com que você perca a fé na própria existência. Para você a vida está errada, para você está errado, para você não merece ser feliz. Na vida parece que tudo é pobreza, é falta, parece que nada vai dar certo, nada funciona, que os acontecimentos são aleatórios, ao acaso. Então você olha para a sua existência e você fala assim, meu Deus do céu, isso é o caos. E na verdade está tudo certo, está tudo encaixado. Basta você ter uma visão mais aprimorada para encaixar peça por peça. E quando você respira, quando você está no estado mental, pacificado, tranquilo, você encaixa todas essas peças e aí você avalia a sua vida de uma maneira integral, melhor, completa. Você vê o seu papel, você vê as suas potencialidades, o que cada um pode fazer e assim você segue a sua jornada. Por isso, é necessária essa fé de entender, de acreditar na vida. O terceiro passo fundamental é a fé em Deus. O quanto você crê em Deus. Mas espere, como é Deus para você? É um Deus punidor? Punitivo? Ele tem raiva, lhe dá vingança? Ou é um Deus amoroso? Que ao invés de trazer medo, lhe traz amor. E esse amor lhe promove gratidão. E essa gratidão faz você se conectar com todas as pessoas, em dar o seu melhor para as pessoas. Dar porque você tem o melhor aqui dentro para dar. Isso é fundamental. Quando você tem essa fé no divino, no processo da vida, e em você, você cria isso, uma tríade poderosa de força, que vai espantar, eliminar, deflagrar qualquer tipo de ansiedade, medo.
Você passa a não ter mais medo da morte, você passa a não... porque você acredita na vida, você passa a entender mais o universo, a abundância, as leis que o regem, passa a ter uma conexão mais profunda com Deus, indiferente da sua religião, e aí tudo flui de uma maneira muito melhor. Você faz escolhas melhores, você faz a sua vida melhor, você tem uma qualidade de vida melhor, porque você se afastou do quê? Da indecisão, do medo, da baixa confiança e trouxe a fé para dentro de você. E isso nivela muito, mas muitas coisas. Mas não é uma fé cega, é uma fé raciocinada. É pensar com o coração, é unir as duas fontes, é integrar, é algo transpessoal. Bem, mas para isso você precisa pacificar a mente. Por isso, nesse terceiro ponto, nós vamos falar sobre como realizar e diminuir a ansiedade através de alguns exercícios. Próximo bloco, vamos lá. Bom, agora eu quero falar para você sobre como diminuir a nossa ansiedade. Bom, se o seu padrão cerebral já foi instalado para a ansiedade, nós precisamos arrastá-lo daqui para um padrão saudável, para um padrão mais relaxado. Ah, Dr. Paulo, mas a ansiedade faz parte integral da minha personalidade. Não é verdade. Nós precisamos o quê? Nem muito, nem pouco. Nós precisamos o caminho do meio até para a ansiedade e para qualquer outro atributo na nossa vida. Então nós precisamos fazer esse arrastamento. Em geral, as pessoas utilizam os processos de meditação. E tem vários processos. Nós temos vários alunos que utilizam nossos CDs e eles cumprem esse papel de arrastamento. Nós temos um CD fantástico da tecnologia Brainwave que arrasta esse padrão de ansiedade para padrões bem baixos através de uma tecnologia chamada Brainwave. Você escuta uma sessão de 30 minutos apenas, e em 6, 7 minutos o padrão do seu cérebro, aquele padrão de atividade constante, já começa a diminuir, a baixar a sua ansiedade. Fazendo isso durante um determinado período constantemente, o cérebro se acostuma com um novo padrão e você começa a pensar de uma maneira melhor, a analisar de uma maneira melhor. O seu organismo começa a se estabilizar emocionalmente e bioquimicamente. Nós temos CDs fantásticos de meditação para diminuir radicalmente a ansiedade. Você vai ver na descrição aqui abaixo alguns deles. Alguns são para entendimento. A gente chama de CDs conscienciais, onde você vai entender sobre o processo da ansiedade de modo profundo. E depois nós temos os CDs de exercícios. Nele tem um conteúdo de treinamento. Você simplesmente vai ganhar 30 minutos da sua vida fazendo exercício e isso promoverá para o dia todo essa tranquilidade, essa calma. Uma calma e uma tranquilidade que vai permitir a você ter uma clareza melhor para enxergar todas aquelas peças que nós falamos da vida, para trazer para você um entendimento melhor do seu eu, da sua existência e uma conexão mais profunda com Deus. Meditação envolve alguns processos de respiração. Eu aconselho que você também compre o CD de meditação, que ele vai ensinar passo a passo para você como respirar corretamente. Respirar em 3 fases. Nós sabemos respirar. E olhe, os indianos conseguem avaliar se uma pessoa está tensa, ansiosa, nervosa, calma, chateada, com raiva, com medos, simplesmente pela respiração. Respiração é fundamental para nós, é o processo da vida. É onde você não só inspira oxigênio, mas como energia pulsante no nosso organismo.
E isso é muito importante. E lá você aprende a respirar, a visualizar, a relaxar definitivamente. Nós temos CDs excepcionais porque, por exemplo, no processo de ansiedade, muitas vezes você não consegue dormir. Nós temos o Tempo de Dormir, que é um CD que relaxa você completamente e você atinge o processo do sono. Não é aquilo que você fica acordando todos os dias, durante a madrugada, várias vezes. Você acorda cansado, exausto, ansiedade. Escute o CD. Nós temos também o CD Mantralização, desbloqueio de traumas, obstáculos. É fantástico, porque ele elimina aqueles traumas que ficaram fundidos no seu emocional, no seu corpo, que determinam muitas vezes até a ansiedade. Enfim, nós temos um rol de CDs excepcionais de meditações guiadas que vão te ajudar a eliminar a ansiedade. A meditação é um processo fantástico. É claro que também você fazer uma caminhada, ouvindo uma música tranquila, fazer isso todos os dias, tomar bastante água, cuidar da sua alimentação, tudo isso influi no processo de ansiedade. Bem, eu agradeço a sua presença e espero que de alguma maneira o nosso vídeo possa ter contribuído com você. Na descrição aqui embaixo existe tudo, as informações necessárias para você acessar o nosso site, os nossos artigos, os nossos CDs. Fique à vontade. Gostaria apenas que você se inscrevesse aqui no nosso canal. Se inscrevesse e, de alguma maneira, se você quiser deixar um comentário, uma pergunta, nós estamos sempre à sua disposição para poder ajudá-lo, para poder compartilhar com você as nossas experiências. Nós aqui do Instituto Poder da Mente trabalhamos há vários anos com a arquitetura e o desenvolvimento de ferramentas terapêuticas. Ferramentas que fazem toda a diferença na sua vida. Eu agradeço e um forte abraço para você. Até mais.